Bem-vindos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado o nome do Senhor, irmãos, por mais uma vez estar na presença de Deus. Eu dou honra a Deus por essa oportunidade, que é um compromisso grande e nós devemos ter temência a estar ministrando a palavra de Deus, porque é uma palavra de reverência ao Senhor e devemos ter temor no que devemos falar, no que vamos ministrar. E em nome de Jesus eu creio que Deus tem algo especial para cada um de nós nessa noite. Por isso estamos aqui, em nome de Jesus. Eu peço, quem tem sua Bíblia, quiser acompanhar comigo, ou no telão também, Marcos 5, capítulo 5, versículo 24 a seguir. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando. Isso antes indo a piorar. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairia, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizeis: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver que isso fizera. Então a mulher sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e se prostrou de diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada de todo o mal. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra que fala de ouvir a palavra do Senhor, de quem conhece a Deus e aqueles que ouvem a palavra do Senhor e creem no que o Senhor prometeu, o que o Senhor vai fazer na vida de cada um. A palavra de Deus diz que seguia uma grande multidão e o apertava. Amém? Muitas vezes, irmãos, passamos por dificuldade, por apertos, problemas, lutas, olhamos para um lado, para o outro e não sabemos o que fazer. Ficamos temente, tremendo, com dúvida no coração. Mas muitas vezes ouvimos uma palavra assim: não, o Senhor tem uma porta, o Senhor tem um milagre para a tua vida. Aí devemos confiar na palavra do Senhor, como essa mulher fez. Ela havia 12 anos, estava com fluxo de sangue, padecendo, tinha perdido tudo que tinha, todos os seus bens, toda a sua riqueza, seu dinheiro, porque o dinheiro não salva, o dinheiro não cura, o dinheiro não liberta, mas quem cura, quem salva, quem liberta é o Senhor. Amém? E essa mulher só apenas ouviu falar de Jesus, e ela creu, mais do que aquela multidão que estava em volta de Deus, que estava apertando ele, que estava tocando nele, estava encostando nele, e não saía nada, não saía milagre, não saía cura, não saía libertação, não saía renovo, porque eles estavam ali só como espectadores, só queriam ver o que Jesus fazia mesmo ou se não fazia. Eles estavam como curiosos. Muitas vezes na nossa vida acontece a mesma coisa, irmãos. Nós estamos próximo, andando próximo de Jesus, mas não crendo que Jesus pode fazer um milagre na minha e na sua vida. Nós duvidamos do que o Senhor pode fazer na nossa vida, e na dúvida o Senhor não opera. Nós devemos crer e confiar, porque por pequenos delírios, por muitas coisas, nós tiramos o foco da visão do Senhor. Nós desviamos nossos olhos, olhamos para um lado, olhamos para o outro, mas não olhamos para Jesus, que é nosso foco. Irmãos, sei que não é fácil a luta de cada um, todo mundo tem sua luta, todo mundo tem sua dificuldade, mas devemos ficar focados na presença de Deus, fazer como essa mulher. Ela creu, confiou de ouvir falar de Deus. Ela não conhecia, ela não tinha visto, ela apenas ouvia, só ouviu falar do Senhor Jesus, que ele estava passando por ali. E ela se levantou,
que ela estava num vale, afastada, isolada, porque não podia ficar no meio da multidão, que ela estava impura. Mas ela arriscou tudo que ela tinha, o último fôlego, o último suspiro, as suas últimas forças, e foi de encontro ao Senhor. Muitas vezes nós estamos próximos ao Senhor e não queremos nos esforçar um pouquinho mais para agradar ao Senhor, para fazer a sua obra, fazer a sua vontade. Deixamos algo que olhamos, machucou, que atrapalha nossa bênção chegar. Nós não devemos deixar nada tirar nós da presença de Deus. Devemos deixar a luta chegar, atrapalhar nós na presença do Senhor. Não devemos deixar a dificuldade financeira, ou luta com a família, luta na casa, no lar, no trabalho, a dificuldade. Devemos continuar focado em Deus. Cada dia ficar mais próximo do Senhor, com fé, crendo que Ele vai operar milagre na nossa vida, crendo que Ele vai fazer a diferença na minha e na sua vida, porque sem Ele nada podemos fazer, irmãos. E a palavra do Senhor diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, se só somente tocar nas suas vestes, sararei. Isso que é fé, irmãos. É fé. A fé move montanhas. A fé faz milagre. Se você crê, tocar com fé no Senhor, não precisa Ele encostar em você, basta você tocar na ordem das suas vestes. Aleluia, que Ele vai fazer um milagre, confiando no Senhor. Nós devemos derramar nosso problema, nossa luta, o que está nos afligindo, o que está nos colocando para baixo, deixando nós pensando em parar, em desistir, nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, essa luta não é minha, essa luta coloca nas tuas mãos, eu creio que o Senhor vai batalhar por mim, que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida, em nome de Jesus, porque só Ele pode fazer, irmãos. Nós não podemos fazer nada, das nossas forças, nada podemos fazer, se não colocarmos na mão de Deus, se não colocarmos nosso problema na mão do Senhor, confiando no Senhor. Essa mulher, ela confiou, ela ouviu falar, e mais embaixo diz, e logo Jesus, conhecendo que virtude saiu de si mesmo, voltou para a multidão e disse, quem me tocou nas minhas vestes? Irmãos, Jesus sabia que foi ela que tinha tocado. Ele fez uma pergunta porque Ele queria saber. Nós devemos testificar o que Deus fez na nossa vida. Nós devemos testemunhar aquilo que Deus faz nas nossas vidas, para que outras pessoas possam ter mais fé e confiar que o Senhor faz milagre. O Senhor está querendo honrar aquela mulher no meio da multidão, que era uma mulher que estava sendo desonrada. Ela estava isolada num vale, isolado, longe da sua família, longe de tudo. E o Senhor fez aquela pergunta porque para honrar ela, em nome de Jesus. E ela temendo, e então a mulher que sabia que ele tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou. O que ela fez foi adorar o Senhor, primeira coisa. Se ajoelhou aos pés de Deus e confirmou que Deus é o Deus do milagre, que Jesus é quem pode fazer na vida do homem, da mulher, no lar, na casa, na vida espiritual, na vida financeira, e tudo está na mão do Senhor, nada está nas nossas mãos. Nós pensamos que nossas forças podemos fazer algo, mas nós somos limitados, nós cansamos, nós fadigamos e paramos. Mas quando colocamos na mão de Deus, quando nós estamos cansados, Ele carrega no colo, nos leva até o nosso objetivo, até que nós temos pedido para Ele. Aleluia. Prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Devemos saber que a fé move montanhas. Aqui, a exposição necessária. Jesus pergunta, quem me tocou? Não porque ele não soubesse, mas porque ele queria tirar aquela mulher do anonimato, da vergonha, para o testemunho da vitória. Aleluia. Aleluia. Por isso devemos testificar o milagre do Senhor. Devemos honrar a Deus com nossos testemunhos, para que possa alcançar outras vidas, outras pessoas possam saber que só Jesus pode fazer milagre, que só Jesus pode mudar a história. Em nome de Jesus, não há outro Deus, não há outro lugar a não ser na casa do Senhor. Aleluia. O título de honra, quando ela se apresentava a Jesus, apresenta a Jesus, é chamado de filha.
E a única vez nos evangelhos que Jesus chama uma mulher individualmente assim. Ele estava restaurando a identidade familiar e a espiritual dela, porque ela já achava que ela não era mais nada, que ela não tinha mais valor, que ela não tinha mais nada, tinha perdido tudo, estava doente, estava ali para morrer naquele vale. E Deus honrou ela, chamou de filha para dar uma identidade para ela, e honrou ela perante os outros, curou, fez milagre na vida dela. Amém. Aleluia, Jesus. Disse, e a paz completa, e diz: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ele apenas não estancou o sangue, ele deu a ela uma nova vida social e emocional. Por quê, irmãos? Porque essa mulher estava devastada, isolada, perdida, não tinha para onde correr. Ela não podia sair daquele vale porque ela podia ser morta, porque ela era impura. Ela não podia andar no meio da sociedade, ela arriscou tudo. Ela entrou no meio da multidão, se arrastando, não sei, com toda a pouca força que ela tinha, ela fez tudo para chegar até Jesus. E muitas vezes nós não queremos nos esforçar um pouquinho para estar na casa de Deus. Achamos muito um dia de culto, um sábado, um domingo, 1h30, 1h40, que quando passa é muito de culto. Falamos, não, estou fazendo muito já. Não, irmãos, nós não estamos fazendo nada, porque nós devemos dedicar a Deus nossa vida todo dia dedicar a Deus o nosso dia, oferta viva ao Senhor. Aleluia. O Senhor nos dá 24 horas. Muitas vezes nós não tiramos 1 hora para louvar, para exaltar o nome do Senhor, para dobrar o joelho, agradecer por aquele dia, agradecer por aquele alimento, agradecer pelo ar que respiramos, pela família que temos. Aleluia. Não é que nós somos incrédulos, muitas vezes a correria do dia a dia, eu entendo, não é fácil, mas nós devemos fazer um sacrifício na presença de Deus cada vez mais e mais, para poder alcançar a vitória, alcançar a bênção, o milagre do Senhor. O Senhor não está barganhando conosco, o Senhor está tentando nos ensinar cada vez mais, ficar mais próximo, ter uma intimidade com Ele, ter ser chamado de filho do Senhor. Pensa que maravilha. Fala, não, você é meu filho, sua fé te salvou, sua fé te curou, porque Deus, Ele quer fazer isso aí, Ele chama cada um de nós de filho. Nós somos filhos do Senhor. Ele nos guarda todos os dias da nossa vida, nos dá tanto livramento. Muitas vezes nós não vemos o que está acontecendo em volta, mas o Senhor está vendo tudo. Ele está nos olhando, está nos guardando. Irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa noite, eu creio que o Senhor vai falar melhor em cada coração. Medita nela, coloca sua cabeça nessa palavra, fala com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que fazer mais para Ti? O que eu preciso mudar? Onde preciso melhorar? Todos nós somos cheios de erros e falhas, todos nós temos nossas falhas, devemos melhorar a cada dia no Senhor, em nome de Jesus, para que possamos cada dia mais caminhar com Ele, andar com Ele, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele quer nos chamar cada dia mais e mais de filho. Venha cá, meu filho amado, chega perto de mim, fica comigo há mais tempo, fala comigo. Cadê aquela sua oração de meia hora, de 1 hora que você fazia? Aquele tempo particular que você tirava comigo, você não está tirando mais. Nós devemos tirar um particular com o Senhor, orar a Deus cada vez mais e mais, buscar o Senhor e nos dedicar na presença de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu agradeço a Deus pela oportunidade, pastor Rafael, por confiar e deixar eu trazer a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou falar até onde o Senhor colocou no meu coração para falar. Eu creio que se eu falar algo mais, eu vou estar falando de minha pessoa, e eu não quero estragar a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor vai trabalhar na vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Vai continuar falando cada vez mais e mais. Vou dar para o pastor Rafael dar continuidade no culto, e agradeço em nome de Jesus, irmãos. Que Deus venha falar melhor em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Deus é bom, querido. Deus usa a gente todo momento. Amém. Todo momento. Deus abençoe. Pablito, nosso favor. Pode levar para o time. Pablito vai compartilhar um testemunho conosco? Quando estava falando de compartilhar testemunho. Amém, sim. Precisa translate? Não. Se não queria portunhol, segundo prato para você. Não, foi muito boa a palavra que compartilhou o irmão Nido.
uma bênção para a gente também. Creio que Deus está fazendo isso ultimamente na congregação, né? Em casa, na quarta passada, no GC, passou algo muito bonito para a gente aqui, aqueles que estamos naquele lugar, creio que podemos acreditar nisso. Apaga esta parte, né? Porque a gente tirou o livro GC, tirou por costado, porque era falar outra vez de política e eu senti no meu coração compartilhar uma palavra que foi muito bom, porque todos depois pudimos acrescentar sobre essa palavra e testemunhar sobre essa palavra, e foi muito bom para a gente. E falando um pouco disso, de lo que agora estava falando o irmão Nildo, de testemunhar, de fazer também um pouco antes da palavra onde estava falando o Nildo agora. Jesus estava andando para fazer um milagre e enquanto apareceu fiz o outro sem querer, né? Pero fiz outro milagre, mas porque ele estava andando hacia o trabalho que Deus tinha para ele. Não ficou parado, não ficou quieto, né? Ele ia andando. Então a gente, faz um tempo vengo com algumas situações familiares, personais, que vão minando muito a gente, né? Com muitas coisas. E chegou um momento que estava abrumado por tanta coisa, questões de visto, questões da saúde de Maria também, situações que vinham trocando, coisas que han acontecido na igreja também. Então, minha fé estava ficando fraca, né? E eu estava pensando de tirar tudo e não fazer mais nada. Continuar vindo na igreja assim, mas não fazer mais nada. Sentar-me na cadeira e somente isso. Mas nessa situação, Deus falou para a gente, mediante muitos irmãos, muitas coisas, Deus mesmo falando, que a gente tinha que continuar andando, continuar fazendo. Não podia ficar quieto, não podia deixar que o diabo conquistara o que a gente estava conquistando em fé. Então foram uns momentos de muita dificuldade, muita luta. Eu pensei também um momento de deixar o grupo Louvor e estava falando no mesmo momento com Deus que Ele me mandara alguém com uma palavra, algo que pudesse dar entendimento a gente de saber o que tinha que fazer. Então eu estava sentado na cadeira aí domingo passado e eu estava aí quieto, o grupo Louvor já estava tocando, estava na minha cadeira e eu senti que alguém tocou meu ombro e falou para mim: por que não está tocando hoje? E era Oriana. E eu olhei para ela, justo eu estava falando com Deus, que Ele falara para mim, né? E vinha Oriana falar comigo. E eu falei: você que quer que papai haga agora? Disse: não, você tem que tocar. E foi uma resposta em seguida, imediata de Deus. E quando eu decidi aí em minha cadeira de continuar, que foi nessa hora, Deus já começou a fazer coisas. Aleluia! Tuvimos ajuda de pessoas da igreja, que agradecemos muito por isso também. Deus abençoe suas vidas, aqueles que ajudaram a gente. Pudimos aplicar o visto de Oriana, aquele que está faltando. Ontem, de madrugada, recebi os 3 vistos de Maria, Oriana e Mateo, o provisório, mas é um passo antes de receber o visto certo, né? Então foi também uma resposta de Deus que para a gente é importante compartilhar, porque muitas vezes compartilhamos a parte ruim, mas não a parte boa. Então, a parte boa é que compartilhar também, por isso agora estou aqui. Eu não costumo muito de fazer isso, mas eu senti realmente de parte de Deus, de falar com você, para que você continue também andando, continue tendo fé. Creio que é o que o Senhor quer, né, da gente, que a gente, mas aunque não podemos olhar que a obra, o Senhor está obrando, né? A gente não vê, muitas vezes não pode perceber, mas Deus está obrando na gente. Então, quero convidar você isso, de que vá para frente, que tenha fé no Senhor e que Ele vai fazer grandes coisas como está fazendo agora mesmo, amém? Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Deus abençoe, Pablito. Gente, estou falando para vocês que depois daquela nossa reunião, olha, tanta coisa está acontecendo.
Tanta coisa não acontecendo e não para, e não para, e não para. Ó, eu ganhei uma cesta de alfajor. Ô Senhor, eu não mereço tanto. Eu não mereço tanto. E com a palavra tão linda, né, que nós tivemos esta noite. Obrigada. Obrigada. Ele falou assim, o que ela precisou? Ela se esforçou para alcançar o que ela estava buscando naquele dia. Depende do meu esforço. Depende do teu esforço para alcançar o nosso milagre, para alcançar a nossa cura, para alcançar aquilo que a gente tem buscado diante do Pai. Só que basta um esforço teu, basta um passo meu, para que nós venhamos alcançar aquilo que Ele tem preparado para mim, para a tua vida. Basta um esforço. Só um esforço. Foi ministrada uma palavra sobre a nossa vida naquele lugar. E eu não sabia o quão difícil era. E a palavra que vinha por trás, a frase que vinha por trás é: aguenta um pouco mais. Aguenta um pouco mais. E essa mulher foi ali com toda a dificuldade dela, com toda a barreira, com toda a impureza. Quantas impurezas nós guardamos todos os dias? Aqui, no caminhar. Mas basta um passo, basta uma decisão para apenas tocar na orla da veste dele. E Ele tem muito mais para mim e para você. Amém. Basta, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Que você vai alcançar graça. Você vai alcançar poder. Você vai alcançar misericórdia. Só mais um pouquinho. Se esforça só mais um pouquinho. Amém. Obrigada por esta palavra. Ontem nós comemoramos o Valentine's Day. É o dia dos namorados? Pode ser. Mas é o dia do amor. O dia do amor ao próximo. O dia do amor ao seu cônjuge, o dia do amor à sua família, o dia do amor aos seus filhos, o dia do amor a um amigo próximo, né? E aqui em João 15:12 fala assim: o meu mandamento é este. O mandamento dele é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amém. Vocês podem amar a minha vida com todas as minhas imperfeições, com todos os meus defeitos, mas ele não fala aqui: ame apenas se a pessoa te amar. Se doe apenas se ela se doar. Não. Ame uns aos outros. E é um mandamento. E aqui nós estamos. A palavra que eu tenho para vocês esta noite de amor é essa. Happy Valentine's Day. Amem uns aos outros. Amém? Amém. Aqui nós temos uns alfajós que foram feitos com muito amor. Eu só vejo amor nisso aqui. É simples, mas é de um amor e um carinho imenso. E isso aqui é uma simples doçura para vocês, para comemorar o dia do amor. Happy Valentine's Day. Amém? Vou passar
palavra do meu digníssimo. Esse alfajor fez sucesso lá em Oakland. Levei alguns, compartilhei com alguns casais, mas não foram muitos. Compartilhei com alguns casais. Deus está provendo, né? E foi só elogios. O alfajor da Maria realmente é top de linha, bom demais. Deus, ele continua fazendo maravilhas. O mesmo Deus de antes, de ontem, é o Deus de hoje, é o nosso Deus de amanhã, e ele está fazendo maravilhas no nosso meio. Talvez aos nossos olhos naturais não enxergamos muitas coisas. Talvez a gente olhe para o lado e fala, não mudou muita coisa, está tudo igual. Mas o reino espiritual, querido, são tantas barreiras que estão sendo derrubadas, são tantos muros que estão caindo, tantos muros que vocês não têm noção. A cada dia, cada manhã que eu levanto, eu sinto que Deus tem derrubado mais um muro, tem tirado mais uma barreira, tem desviado mais uma seta do maligno das nossas vidas, da nossa igreja. Ele está trabalhando, querido, ao nosso redor. Deus está acampando anjos ao redor de cada um, para te dar força na tua fraqueza, te dar ousadia no teu momento de fraqueza. Ele está te usando, querido. Eu sou a pessoa que gosta de ficar lá atrás. Sempre gostei de ficar lá no fundão, sempre gostei. Para mim, vir até aqui é sempre uma dificuldade. Deus conhece o meu coração, não estou falando isso por demagogia. Eu estive lá no camp o tempo inteiro lá no fundão, lá no time do fundão. Mas hoje pela manhã, o pastor fez uma dinâmica e chamou a gente para orar. Era para eu orar pelas pessoas e eu e os outros pastores estavam lá. E de repente as minhas forças foram se esvaindo. E onde eu me vi? No chão, na beira do púlpito. O cara que gosta de ficar lá atrás, eu estava lá na frente, derramado, esparramado. E ali eu estava falando com Deus, pedindo perdão pelas minhas falhas, como eu sempre faço, porque eu sou muito falho. Ali me derramando, chorando, na presença do Senhor. Um irmão agachou lá comigo e começou a falar no meu ouvido, como se fosse a voz do Senhor, confirmando tudo que eu estava perguntando para ele. E quando você recebe esse tipo de sinal do Senhor, quando você entende que é a voz dele, é difícil você negar. É difícil você negar. Quantas vezes você vai orar assim, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, eu estou errando nisso. Mas se você não ouve a voz dele, você continua errando no outro dia, e no dia depois do outro dia, e no dia depois do outro dia. Mas eu saí de lá hoje de manhã com uma consciência pesada, com aquele medo de falar assim, meu Deus, ele falou comigo, e agora eu não vou poder mais ficar repetindo essas coisas. Quantas vezes a gente fala assim, eis-me aqui, me usa. Cantamos louvores que falam isso, Senhor, me usa a minha vida. Eis-me aqui. Aí o Senhor fala com você, audível, fala no seu ouvido, te dá sinais. E você fala, será que foi comigo? Você ainda duvida. Deus falou comigo nesse fim de semana, assim como Ele falou com você hoje. Esteja atento, esteja atento. O cara que gosta de ficar lá atrás, é porque eu gosto de ver tudo. Eu gosto de estar olhando tudo. Quando eu não vejo o Pablito aqui no púlpito, eu falo, está faltando alguma coisa ali, Deus. Está faltando alguma coisa ali. E em casa, eu com a Patrícia, o que a gente tem para fazer? Orar. Pablito, a Oriana foi no seu ouvido falar com você aquilo que a gente ora. Ela foi apenas a intérprete daquilo que a gente tem orado, mano.
A gente te ama, a gente quer ver você sendo usado pelo Senhor nesse lugar. Amém. Assim como cada um aqui, todos que têm dons, todos que Deus tem derramado dons nesse lugar. A gente quer ver vocês servindo. Não é fácil para mim vir aqui, não é fácil estudar uma palavra, não é fácil vir compartilhar de algo que Deus incomoda em mim, fura, me espeta. Fala aí, você está falando daquilo que você tem que fazer. Não é fácil, amado. Não é fácil. Em casa, a gente ora. A gente pede a Deus para que vá ao encontro de cada um e responda. Não pode ser a voz do Rafael, a voz da Patrícia. Tem que ser a voz do Senhor. E a tua filha foi usada pelo Senhor para falar contigo do que a igreja ora. Porque a gente ama você e sua família. Uma família que serve com alegria, com amor. É como se algo tivesse incompleto. Não ver o Pablito ali. Fico pensando, quando é que eu vou ver aquele colete de novo do Natal? Não pode faltar. Aquele uniforme do Natal. Não pode. A gente te ama, Pablito, Maria, Mateus, Oriana, assim como amamos a vida de cada um. No seu momento de angústia, de aflição, saiba que estamos aqui orando por cada um de vocês. Eu não consigo fazer mímica, amor, desculpa. Minha esposa fala umas coisas comigo assim, eu tô tentando entender, mas eu não entendo. Me perdoa. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. A igreja que ora, nós temos buscado aqui naquele feriado, foi tremendo. Buscaram o Senhor aqui na igreja. Foi tremendo. E Deus tem feito. Ele tem mudado, tem derrubado barreiras. Deus tem feito, queridos. Deus tem feito. Fique de pé. Vamos estar orando. Deus é tremendo. Amém, Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado porque mais uma vez, ó Pai, podemos sentir, Senhor, a Tua presença nesse lugar. O Teu Espírito Santo está aqui nos visitando, transformando as nossas vidas, trazendo resposta às nossas orações. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque podemos ver, ó Pai, vidas sendo transformadas, relacionamentos sendo reconstruídos. Pai, em nome de Jesus, continua a usar a vida de cada irmão. Continue, meu Deus, a mostrar a eles aquilo que o Senhor tem sonhado, ó Pai, para a vida de cada um. Que eles possam entender e reconhecer o chamado para cada um deles, ó Deus. Ó Pai, fortalece a vida dos teus filhos, fortalece o desejo no coração deles de ouvir a tua palavra, de ler a tua palavra, meditá-la, buscá-la de dia e de noite, ó Deus. Em nome de Jesus, usa cada um, ó Pai. Faça parte, Senhor, da nossa comunhão. Usa-nos, ó Pai, conforme o teu desejo, conforme a tua vontade. A tua presença é real nesse lugar, Senhor. Escuta, Pai, escuta o teu povo, Senhor. As nossas lamentações, ó Pai, colocamos no teu altar. Senhor, obrigado, porque temos certeza que o Senhor está trabalhando em nosso meio. Há uma batalha espiritual acontecendo aqui, Senhor. E temos certeza, ó Pai, que os teus anjos estão conosco, batalhando por cada um de nós. Oh, aleluias. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Adoramos estar na tua casa, adoramos te servir. Oh, Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Pai, obrigado, obrigado, Senhor. A tua presença se faz real neste lugar, em nome de Jesus. Pai, obrigado. E que a tua graça, Senhor, que a tua graça esteja conosco. E que a tua presença, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus seja real nas nossas vidas. Pai, obrigado. O teu Espírito Santo tem movido, Senhor, e nós podemos testemunhar, ó Pai, do que Ele tem feito. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Pai. Louvado seja o teu santo nome. O teu santo nome, Senhor.
O teu nome é poderoso. No teu nome há poder. No teu nome há poder, ó Pai. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, ó Deus. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Pai. Recolha as nossas lágrimas, Senhor. Recolha, Paizinho, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Fala com cada um que está aqui, Senhor. Fala no coração de cada um nessa hora, Pai. Revela o teu desejo para cada um deles, Senhor.